São Mateus, capítulo 15, versículo 29. Com a ajuda de Deus, vamos fazer a leitura, irmãos? Vamos acompanhar a comunhão, né? Glória. Irmão? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Bom, fazemos a leitura, então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijado e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, eles os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar e os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos ver, glorificavam a Deus de Israel. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque ela já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Eis que os seus discípulos disseram-lhe: de onde nós viriam num deserto tantos pães para... Vamos ler mais direito, né? De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Vamos até aqui. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui, né? Seguinte: Jesus Cristo, todo lugar que ele estava, irmão, era cheio de pessoas, da multidão. Porque Jesus Cristo tinha poder para curar, poder para libertar, poder para tudo, irmão. E poder para salvar. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, veja bem, ele estava ali no meio daquela multidão, e já 3 dias eles estavam com fome, né? E ele não quis despedir aquela multidão com fome. Então, ele disse a seus discípulos, né? Para ver a quantidade que eles tinham para comer. E eles falaram, né? Só tinha 7 pãezinhos, né? E os peixes, né? E a Jesus falou para ele: então traz. Mas só que primeiro os discípulos, né? Primeiro eles ainda não tinham recebido ainda a promessa, eles não tinham, né? Eles duvidaram. Eles falaram: Senhor, onde nós vamos conseguir? É 4.000 homens, né? Na primeira multiplicação dá mais, dá 5, né? 5.000 homens.
Mas aqui, estou lendo a segunda multiplicação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. É muita gente, irmão. Para 7 pãozinhos, né? E acho que 2 peixinhos, né? É muita coisa. Aí Jesus Cristo, irmão, ele nunca ensinou nós. Nunca mostrou para nós fraqueza. Nunca mostrou para nós que nós não fôssemos... Depois que nós batizou, irmão, nós alcançamos uma glória, nós alcançamos uma visão muito grande. Jesus Cristo nunca ensinou para nós, irmão, pode ler, procurar os milagres de Jesus Cristo, procurar as passagens bíblicas que falam de Jesus. Ele nunca, eu não encontrei em lugar nenhum, entendeu? Que ele duvidasse, que ele mostrou dúvida, ele mostrou que nós devia ser limitado com relação à fé, não à arrogância. Nós não devemos ser arrogantes, porque devemos ser humildes, porque o nosso mestre, nosso Salvador, ele lavou os pés do discípulo, ele foi humilde, sempre foi humilde. Eu estou dizendo com relação à fé. Não é ser arrogante, tem que ser confiante, irmão. Jesus Cristo falou, vai lá e pega. Eles não vão sair com fome. O que ele fez? Primeira coisa, irmão, olha o que Deus está ensinando aqui para nós hoje. Para de reclamar. Irmão, para de falar, Senhor, puxa vida, está demorando, me ajuda. Isso, aquilo. Irmão, vamos seguir nosso mestre, ele nunca ensinou isso para nós. Primeira coisa que ele ensinou para nós. É verdade, pai. Graça, gratidão. Gratidão. Pai, levantou, agradeceu. E ali houve um milagre, irmão, da multiplicação. Por quê, irmão? Onde há gratidão, há fé. Glória a Deus. Irmão, se eu estou te agradecendo, porque eu já sei o milagre. Glória a Deus. Tem só que agradecer, porque pela fé já está cumprido. Então, irmão, a palavra que Deus dá nessa noite, né, nos revelou nessa noite, para nós fazer o seguinte. De hoje, daqui para frente, irmão, vamos dar valor mais ainda, nós damos, mas vamos dar mais valor em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser, ele mesmo falou, irmão, igual a ele. Você está vendo isso aqui que eu fiz? Tem uma passagem aqui nos evangelhos que fala, vocês são igual, vão fazer a mesma coisa. Então, irmão, vamos ser igual a ele, vamos imitar Jesus Cristo, vamos ser humildes, mas se tratando de inferno, ó, agradece. Tudo que você for fazer daqui para frente, irmão, Deus fala para nós. Primeiro, agradece, tendo a certeza que aquilo ali Deus vai suprir, que aquilo ali Deus vai fazer um milagre, né? E foi isso que aconteceu aqui com Jesus Cristo. Pode ver, ele agradeceu, né? E aí o milagre, irmão, aconteceu. Depois, irmão, sobejou ainda, sobrou 7 cestos, certo? E mais outro tanto de peixe também, fala aqui, né? Então ainda sobrou, ele fez um milagre tão grande, ainda sobrou. Então, irmão, a multidão maravilhosa. Não por que hoje as igrejas, irmão, estão vazias? Por quê, irmão? Sabe por quê? Eu estava em casa, a gente sempre ora, lê a Bíblia. Irmão, as redes sociais, irmão, está enfraquecendo os nossos jovens, até pessoas velhas. Irmão, sabe por quê? O nosso cérebro, os irmãos já leu sobre o nosso cérebro? Como funciona a nossa mente? Não depende dela, irmão, para ter esse internet com Deus. Então, irmão, nós temos que respeitar a lei da ciência. A lei, nós temos que respeitar a ciência, sim. Mas, irmãos, nós temos que primeiro, né, respeitar Deus. Então, vamos criar um intercâmbio para que Deus possa fazer esses milagres na nossa vida. Né? E aqui Jesus Cristo multiplicou os pães, né? E fez milagre, curou. Fala o tanto de coxo, aleijado, né? Cego, e curou um monte de gente. Irmão, por quê? Como Jesus Cristo fazia isso? Não, porque ele era filho de Deus. A Bíblia não fala que ele fazia isso porque ele era exclusivo filho de Deus. A Bíblia não fala isso. Fala que Jesus Cristo,
Ele é filho de Deus. Nós somos cordeiro de Cristo, de Deus por Cristo. Mas a Bíblia não diz que Jesus Cristo fazia esse milagre só porque ele era Jesus, não. A Bíblia fala que ele fazia esse milagre, irmão, porque ele acreditava, irmão, e tinha certeza que ele era o Filho de Deus e que ele tinha poder nos céus e na terra para fazer isso aí. Nós temos que ter, irmão, certeza, entendeu? Nós temos que ter a certeza que nós somos, não, nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão. Glória a Deus. Irmão, nós cristãos, nós temos que, irmão, despertar, mas despertar para a fé. A rede social, não é bom, ela ajuda. Sabia, tem muitas coisas, né? Se você usar um celular para ferramenta, irmão, não tem coisa melhor. Mas, irmão, nosso cérebro, se você der para ele, por exemplo, ó, você vai lá no Facebook, Instagram, você vai rolando uns vídeos ali, ó, e você vai vendo. Irmão, você não tem ideia do consumo de energia que você está consumindo. E aí, o que acontece, irmão? Quando for para você, entendeu? Tem que fazer algum esforço, algum trabalho, você não tem necessidade de buscar Deus, você não tem necessidade de lutar, você não tem necessidade de trabalhar, porque tudo é fácil, está ali, ó. Eu falo por mim também, irmão, porque às vezes você quer consertar alguma coisa, eu tá lá no Facebook, eu tá lá no YouTube. Eu não estou fazendo isso mais. Sabe o que eu estou fazendo, irmão? Estou estudando tudo aquilo que me interessa, entendeu? Tudo aquilo que é do meu interesse para me crescer na fé, entendeu? Crescer na profissão, crescer como ser humano. É isso que nós temos que se preocupar, irmão. Crescer como cristão. As igrejas como é que estão, irmão? No tempo de Cristo, a multidão ia atrás dele. Os apóstolos, nós estamos falando de Cristo. Mas vou dar só um exemplo simples. Onde os apóstolos passavam, ninguém olhava para eles, né? Ou olhava. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Onde os apóstolos passavam? Olhavam, não. Tanto a sombra do apóstolo Paulo curou. Tinha gente que seguia multidões, seguia Pedro, muita gente. Eles passaram por um momento difícil na vida, foram presos, né? Mas nunca negou Cristo e nunca deixou de acreditar. E na hora certa Deus deu livramento. Morreram do jeito que morreram, mas sempre porque era cumprimento da palavra. Eles tinham que morrer assim mesmo. Né? Eles eram Marte, né? Então tinha que morrer assim mesmo, do jeito que morreu. Mas em tudo eles foram vitoriosos. Mas eles eram como Cristo. Eles seguiam Cristo. Então, irmão, hoje a palavra está vindo para nós, você entendeu? Para nós meditar na palavra de Deus. Irmão. Os irmãos sabem o significado da palavra meditar? Meditar, irmão, é, por exemplo, eu li aqui, ó, né, que Jesus Cristo multiplicou os pães. Eu li aqui. Como que Jesus Cristo fez isso? E por que ele fez? Através do que ele fez? Então, irmão, isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus. Meditar que é verdade. Se nós fizéssemos igual, entendeu? Se nós fizermos igual a Cristo, não vai ter nada que vai para nós. Agora, eu não estou falando aqui, pregando aqui, né? Pregando o seguinte, pregando que você vai ser rico, né? Você vai ser aqui nada material, não estou falando a respeito disso, estou falando como usar a fé, né? Ser cristão. Então, nós temos que arrumar um jeito, urgentemente, né? Se dedicar mais na palavra de Deus, para que a igreja enche novamente. Irmão, tem muita gente aí, ó, presa. Eu vejo jovem, irmão, esse dia eu vi uma cena tão dura, tão dura. Eu falei assim, meu Deus, que situação. O marido no celular e a mulher no outro. Um do lado do outro. Se fosse aí depois de 1 hora, né? 2 horas, tudo bem. Não, mas é o dia inteiro.
Um troca a palavra do outro. Onde é que fica o Espírito, irmão? Onde fica a comunhão? Onde fica a fé? Se você não tem esse contato, irmão, nós temos que ter esse contato, assim, pessoal. Nós somos mais semelhantes de Deus. Nós temos que... Eu conversando com você, irmão, meia hora, você não entende o que eu aprendo. Eu, irmão Ricardo, você também, conversando com o irmão Júlio, irmão, eu ouço, né, conversando com a irmã, eu estou conversando com a irmã, mas eu estou aprendendo, viu? Estou aprendendo, porque eu respeito todo mundo. Para mim, todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Todo mundo tem amor, todo mundo tem uma coisa boa para passar. Então, vamos pensar positivo. Pensar positivo não é igual o povo fora do mundo, não. Né? Só pensamento positivo não salva ninguém também, não. Só pensamento positivo. Você tem que ter a determinação, você tem que ter determinado, né? E fazer a vontade de Deus. E aqui, nós lemos a respeito da multiplicação, mas tem várias partes na Bíblia, né? Onde tem... Deus traz aqui em frente, irmão, a respeito de José. José, irmão, era o amado do Pai. E a promessa de Deus estava na cabeça dele. A promessa de Deus estava em José. A tribo de Jacó, né? Jacó, a descendência dele, a bênção estava sobre José. Mas por causa do ciúme, irmão, da inveja, o que aconteceu com José? José foi preso. Primeiro ele foi jogado no poço, né? Mas depois venderam ele, vão vender ele para o pessoal que comprava escravo, né? Venderam e sujaram as vestes dele de sangue, uma das vestes mais lindas que já teve naquela época. Quando mulher era usada de sangue e levada para o pai, né? E falaram para o pai que tinha uma besta, tinha de fera, né, que tinha comido José, matado José. Aí passaram quantos anos, irmão? José foi escravo. Irmãos, esse é o que José sofreu, irmão. Isso a gente não está falando de um ano, não, 2 anos, não, irmão. Vários anos, ó. José foi carregado para o Egito como escravo. Deus permitiu que ele ficasse na casa de Potifar, honrado, logo, ele já foi honrado. Aí, irmão, o que acontece? O diabo, nosso adversário, por isso nós temos que estar 24 horas na comunhão, porque senão o diabo ele é uma cilada. E é fácil nós também, nós sendo crente, hein? Mesmo nós sendo crente, vamos tomar cuidado, porque ele é astuto. Então, o que ele fez? Né? José foi, a mulher, tomada pelo demônio, né? Pelo espírito contrário, levantou um falso, que naquele tempo era prisão de morte. Ela levantou um falso e José foi preso. Irmão, olha bem, se José fosse olhar pelo olho humano, não olhasse pelo olho da fé, ele ia falar para Deus: Senhor, e as promessas que o Senhor prometeu, não vai cumprir, vou ser morto. Eles vão me degolar, porque o crime meu é pesado, eu não devo mais do outro. Mas ele, o que ele fez? Foi preso injustamente, né? Armaram para ele caiu injustamente na cadeia. Lá, irmão, ficou vários anos, até que um dia, foram presos padeiro e o copeiro. O que aconteceu? Tiveram um sonho. Aí vieram perguntar para ele, porque sabia que ele era israelita, né? Sabia que ele era filho de Jacó, era da tribo de Israel, e sabia que tinha um Deus, né? Sabia tudo. Aí ele falou para José, se ele não interpretar o sonho. Ele interpretou certinho. Aí eles voltaram para o Egito. Aconteceu do jeito que Deus deu a interpretação para José. Aí o copeiro foi morto, né? E o padeiro voltou ao seu cargo, né? Aí, de repente, não foi ele que lembrou, não. Foi Deus que fez com que ele lembrasse, porque ele já tinha esquecido, já tinha passado 2 anos.
Aí Deus falou, não, agora eu vou fazer uma obra, tirar meu servo de lá. José não está escrito aqui, eu não li aqui, eu não vi na Bíblia escrito, se não um momento ele duvidou de Deus. Ele reclamou. Nenhum não reclamou. Aí o que aconteceu? Saiu de lá, irmão, o que aconteceu? A gente já sabe, né? Mas eu vou só dar uma reforçada. Saindo de lá, ele vai interpretar o sonho de Faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Mais poderoso do mundo. Naquela época, temos os reinados, os impérios que dominavam, né? Mas Egito, né? Acho que de Roma, né? Romanos, e era assim. Os egípcios, naquela época, eles se dominavam. Então, ele foi chamado para interpretar o sonho do maior rei daquela época. Ele interpretou o sonho, foi sincero, falou a verdade, e Deus ensina para nós também, irmão. Mesmo se ameaçado com arma, não fala mentira, não. Fala a verdade. Eu sei como fala, nós aqui, graças a Deus, a gente fala a verdade. Foi o que José fez, ele interpretou o sonho com toda sinceridade. Faraó já sentiu na hora, porque Deus estava fazendo a obra. Então, Faraó sentiu. Né? O que aconteceu? José, irmão, em pouco tempo foi levantado o segundo maior do Egito, daquela época, do reino daquela época, que é o governador do Egito. Aí, irmão, o homem, menino, né? O menino que tinha as promessas de Deus, que os irmãos falaram, não vai cumprir nunca mais. Era meio aquele, não vamos criticar aqui, né? Usar o povo para criticar ninguém. Mas eles queriam se ver de José e tinha certeza que nunca ia cumprir aquele sonho. José, que o sonho de Deus deu para José era uma revelação. E José já falava, com certeza, que aquele sonho ele ia cumprir. José tinha certeza disso. Aí o que aconteceu? Foi elevado, né? Foi exaltado. Depois viu o pai, viu a descendência dele inteirinho. Né? Então, por aqui, irmão, nós temos uma ideia. O Deus que nós servimos. O Deus que nós servemos é um Deus poderoso. Isso aqui está aqui, eu estou me inspirando isso aqui, mas agradecer a Deus. Agradece a Deus. Que a vida, não, a vida, ela é um tesouro. Se tiver fôlego de vida, você tem a condição de lutar por amanhã. Se você tiver fé em Deus, se tiver, não, todos nós temos fé em Deus. Mas se você usar a fé, entendeu? Com gratidão, é certeza, irmão, que Deus vai dar vitória. Pode agradecer. Quando chorar, irmão, não ora chorando, não. Você quer vitória? Não sou contra. E tem vários tipos de oração na Bíblia. Inclusive, fala que a oração tem que ser curta. Jesus Cristo orou curto. Mas eu mostro que Jesus Cristo orou oração longa. Ele orou uma vez uma oração longa. Então, por isso que eu falo. Oração, ela tem que ser curta, na verdade. Né? Mas se você sente de orar um dia, 2 dias, não é pecado e nem é proibido, não. Porque Jesus Cristo orou. Ele orou. Ó, Jesus Cristo orou longo tempo. Um período longo. Só que a oração, irmão, ela tem que ser feita da seguinte maneira. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Deus te vê em secreto te recompensará. Então, irmão, o que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? Tem muita gente orando para aparecer. Tem muitos que oram por orar, né, tal, pregando o evangelho e tal. Mas tem muitos que querem orar, irmão, para aparecer. Fazer uma oração para aparecer. E a oração que tem que ser feita assim é na igreja, né? Você tem que orar para todo mundo, então a oração tem que aparecer. Mas em casa, irmão, procura ser objetivo. Deus quer clareza. Como é que você vai, irmão, prostrar diante de Deus? Olha bem, olha aqui. Ó. Senhor, meu Deus, e aquela luz lá, como é que vai fazer? Senhor, eu não tenho arroz, eu não tenho
Irmão, você já está profetizando que você é derrotado. Deus não se agrada disso. Para você orar, ora curto, não precisa fazer oração não. Mas seja objetivo. Senhor, eu sou teu servo, sou teu filho. Glória a Deus. Eu sei que tudo é possível, tudo é possível para o Senhor. Eu estou aqui, eu tenho certeza da vitória. Está aqui, estou apresentando já com gratidão, porque eu sei que a minha vitória virá. Porque eu sou a sua imagem, Senhor. O Senhor me criou com amor, não me criou para ser isso aqui. Glória a Deus. Não pode ver. Na época que Jesus Cristo esteve na Terra, irmão, mas tinha pobre? Tinha. Mas naquela época, irmão, não era igual hoje. Naquela época, entendeu? Era bem diferente. O estilo de vida era diferente. Hoje, irmãos, não dá para viver na glória naquele tempo. Entendeu? Por isso que Deus já mandou Jesus Cristo, irmão, para que nos libertasse. Jesus Cristo deu vários exemplos a respeito da fé. Tudo é possível. Tudo é possível aos que crêem. Quando orar a Deus, ora assim. A nós. Ele ensinou a nós ficar reclamando. Por quê, irmão? Murmurar, irmão, é tudo. Não agrada a Deus. Não murmures. Não murmures. A murmuração não vem de Deus. Outra coisa também, irmão, que eu li na Bíblia e descobri. É o oposto da fé. É um medo. Se você tem medo, você não tem fé. Você anula a fé. Você tem que ser confiante. Não importa, eu vou morrer, eu vou viver, mas eu tenho confiança em Deus e vai acontecer. Porque Deus me prometeu e eu estou esperando. Irmão, não deixe o medo, não deixe o inimigo tirar essa esperança do seu coração, não. Uma vez que você já orou, agradece, espere em Deus. Espere em Deus que o milagre vai acontecer. Né? Você está precisando de uma multiplicação? Está precisando? Deus vai multiplicar lá os blocos, o material. Você vai acabar a sua obra. Deus vai te dar vitória. Irmão Ricardo, está precisando de multiplicação na sua vida? Deus vai multiplicar. Mês que vem vai ser outro mês. Mês de vitória. Não vou? Está precisando de uma multiplicação na sua vida? Está vindo, filho. Está vindo. Há quanto tempo que você está sofrendo? José sofreu vários anos, mas ele teve vitória. Você não descerá a sepultura sem antes da vitória de Deus na sua vida. O nome de Deus vai ser glorificado. Viu, irmão? Pode ficar tranquilo. A irmã está precisando de uma multiplicação na vida da irmã? Deus vai multiplicar. Amém. Arroz, feijão, né? Amém. Pode crer que Deus vai fazer a obra. E a irmã vai vir aqui e vai falar, eu vou glorificar Deus porque Deus fez isso para mim. Porque a nossa intenção aqui é que o nome de Deus seja glorificado, né? Então, a irmã vai vir glorificar Deus, eu glorificaria Deus, porque Deus vai me dar a vitória também. Eu tenho certeza, viu, irmãos Alain, que Deus também dará a vitória para vocês. Você está esperando a multiplicação? Alguma coisa tem que ser multiplicada na sua vida? Fica em paz. Vai ser multiplicado em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Essa semana começará a vitória na sua vida. Vai tomar posse da sua vitória, tá bom? Glória a Deus. Toma posse em nome de Jesus Cristo. A vitória é sua, a vitória é nossa. Tá bom? Então, vai em paz. Amém. Essa é a palavra, irmão. Se faltar alguma coisinha, Deus dá para os irmãos têm. Até aqui Deus me deu, tá bom? Então, chega, até aqui tá bom. Foi Deus que me deu, então agora, se tiver mais alguma coisa, os irmãos, Deus acrescentará através de algum irmão. Então, que a gente não atende muito curto, fica meio. Não fica falando brincadeira, né? Coisa dessa. Então, essa palavra, Deus seja louvado. Amém.